nós iniciamos com o anel mágico. Então, nós deixamos um pedaço da linha, colocamos 2 dedos e passamos a linha. No centro dessa argola, eu vou fazer aqui, ó, trago a linha lá de trás e vou fazer uma corrente. Agora eu vou fazer mais 2. Essa corrente vai representar para mim um ponto alto. E depois que eu faço essa corrente, eu faço mais uma para dar espaço entre um ponto alto e outro. Eu vou fazer uma corrente de espaço. Então, eu já fiz o que representa o primeiro ponto alto, aqui é o segundo, e uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Eu vou fazer 12 e volto. Completei meus 12 pontos. Agora, eu vou fechar o anel mágico. Então, eu seguro pelo fio, aquele fio inicial, e dou uma puxada. E aqui, fiz o 12º ponto alto, faço uma corrente e vou fechar aqui na minha terceira corrente. 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu fecho o anel. Agora, eu vou para dentro do espaço. Olha aqui, eu não vou fazer aqui. Eu venho aqui no primeiro espaço, olha, e vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto. Aí eu faço uma corrente, no próximo espaço eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente. Então, eu vou fazer desta forma a carreira toda. Na hora de fechar, eu volto. Fiz o último ponto alto, agora eu faço uma corrente, venho aqui. Eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Então, eu vou nesta corrente aqui e fecho a minha carreira. Agora, eu vou caminhar aqui em ponto baixíssimo, porque eu vou para o espaço. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e 2 pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu faço uma corrente e 3 pontos altos. 1, 2, 3. E assim eu vou a carreira toda. A hora que eu fizer o último bloco de 3 pontos altos, eu volto para fechar a carreira aqui. Terminei o último bloco de pontos altos, agora eu faço uma corrente e prendo neste, ó, ponto baixo e uma corrente, na corrente do ponto baixo que eu fiz para iniciar. Então, eu faço aqui. Nesta quarta carreira, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixíssimos e vamos começar a trabalhar no espaço. Então, aqui eu faço um ponto baixo, uma corrente e vou fazer aqui 3 pontos altos. Porque agora esse bloco são 4 pontos altos. Então, aqui, ó, o primeiro foi um ponto e uma corrente, o segundo 2 pontos e uma corrente, o terceiro 3 pontos e uma corrente, e nesta quarta carreira são 4 pontos altos e uma corrente. Então, eu vou fazer esta carreira, quando chegar no final, eu venho mostrar novamente como fecha a carreira. Cheguei no final desta carreira, eu vou fazer uma corrente, venho aqui, olha, naquela corrente aqui do ponto baixo que eu fiz e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Agora, na quinta carreira vai mudar um pouco, porque eu vou puxar esta corrente, eu venho para o ponto do lado e vou inserir a minha agulha de trás para frente, pego esta argolinha e levo lá para o outro lado, olha. Coloquei ela para trás. E agora, eu venho aqui com ela na agulha e vou pegar o ponto alto normal aqui, ó. Fazer um ponto alto. E aqui eu já faço uma corrente e vou fazer 2 pontos altos nesse ponto seguinte. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou fazer agora 5 pontos altos. Só que o último... Aqui eu vou fazer 2 juntos, então eu vou fazer 1, 2, 3. E no último ponto eu faço um aumento para ficar com 5 pontos altos. Então, aqui vai o aumento. Porque agora eu vou trabalhar em cima desses daqui, olha. Agora eu fiz 5 e uma corrente. Vou repetir. Um ponto alto, 2 pontos altos,
3. E no último eu faço um aumento, que são os 2 pontos altos juntos. Separo os blocos por uma corrente e assim eu vou fazer a carreira toda. E aqui eu vou mostrar como vai ficar esta emenda. No final eu venho fazer com vocês. Cheguei no último ponto, fiz uma corrente. E aqui eu tinha feito 3 pontos altos. Então, como essa carreira são 5, eu vou pegar aqui. Olha, na primeiro aqui, ó, em cima daquele ponto que eu tinha feito o ponto. Olha aqui, ele era o primeiro ponto da carreira de baixo. Eu vou fazer um ponto alto. Aquele outro que eu andei aqui, olha, lembra que eu puxei a corrente, peguei ela por trás, fiz um ponto baixo, então aqui ficou esta corrente por cima. Então, nesta corrente, eu vou fazer um ponto alto e vou fechar aqui, olha, naquela, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Então, é na correntinha que eu fecho. Desta forma, o trabalho vai ficando todo praticamente sem emendas. A gente não vê aonde ficaram as emendas. Agora, esta carreira próxima, a carreira de número 6, eu vou fazer 6 blocos. Então, como eu inicio do mesmo jeito que a de baixo. Então, nesta carreira, eu puxo a corrente, vou para a correntinha do lado e trago esta corrente aqui. E jogo ela lá para trás. Mas a gente tem que deixar ela um pouquinho altinha, senão não dá para a gente fazer o ponto. Então, se ela ficar apertada, você volta, dá uma esticadinha, puxa ela um pouquinho. Por quê? Porque eu venho aqui no mesmo lugar, olha, para fazer o meu ponto baixo, para começar a próxima carreira. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo, uma corrente, e aqui já é o último ponto do bloquinho aqui, deste bloquinho. Então, aqui eu faço 2 pontos altos juntos, porque esses blocos aqui serão de 6 pontos. Então, entre um bloco e outro, faço uma corrente e vou fazendo aqui ponto sobre ponto. Quando chega no último ponto, eu faço um aumento. Então, aqui, ó, já estou fazendo o terceiro ponto, quarto ponto, e aqui no último ponto do bloco, eu faço um aumento. Olha, para ficar 6 pontos altos. Entendeu como que é? Uma corrente, vou repetir o bloco. 1, 2, 3, 4 e o aumento, para formar 6 pontos altos. E desta forma, eu vou fazer esta carreira e a próxima. Cheguei no final da 6ª carreira, já fiz aquela corrente de separação, vou fazer aqui um ponto alto, 2 e 3. Olha, bem em cima do ponto alto ficou aquela corrente que eu fiz, né? E aqui, ó, pronto, o fechamento da carreira de baixo, né? Ficou, aliás. Então, agora eu fecho aqui no meio da corrente com ponto baixíssimo. Olha como ele vai ficando, não dá para ver as emendas. Ele fica bem bonito, bem discreta mesmo essas emendas. Agora, eu vou fazer a carreira 7. Então, eu dou uma puxadinha na corrente, venho para o ponto do lado, insiro a agulha de trás para frente, pegando as 2 laçadas de corrente, pego esta correntinha aqui, que ficou, que eu alarguei, jogo ela para trás, diminuo ela um pouco, ela não precisa ficar tão grande assim, mas também eu tenho que deixar espaço aqui. Eu não posso deixar repuxada essa carreira de baixo, tá? E eu venho aqui nela mesma, na mesma corrente, e faço ponto baixo aqui, uma corrente, e faço o aumento aqui. Agora, nesta 7ª carreira, os blocos são de 7 pontos altos, sendo que o aumento é no último ponto. Então, aqui, uma corrente, vou fazer ponto alto sobre ponto, ponto sobre ponto. 3, 4, 5. E, para fazer 7, eu faço 2 aqui no último ponto, ó. 1 e 2, que é o aumento. Então, agora eu fiquei com um bloquinho de 7 pontos. Uma corrente separando os blocos, e assim eu vou fazer até o final. Ponto sobre ponto, no último ponto um aumento. Uma corrente, ponto sobre ponto, um aumento. E venho fazer com vocês o final aqui.
Chegamos no final desta carreira de número 7. Então, já fiz a corrente e aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, pontos altos, até chegar ali no final. Então, ponto sobre ponto. Na carreira de baixo, aqui eu tinha 4 pontos, então eu tenho que fazer aqui os 4 pontos altos correspondentes à carreira de baixo para poder fechar. E fecho aqui na corrente. Pronto. Terminei a 7ª carreira. Agora, a 8ª carreira, ela vai mudar um pouco. Então, presta atenção aí. Eu estico a corrente, venho para a corrente do lado, passo ela lá para trás, até aqui tudo igual. Venho aqui, faço ponto alto, uma corrente para representar um ponto alto. No último ponto, tem aumento. Até aqui tudo igual. Só que eu não faço corrente de separação. Eu venho aqui no espaço, eu faço um ponto alto. Só o que muda é isso. Volto a fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer nesta carreira 8 pontos altos, né? Que seria em cima do bloco. Só que agora não tem carreira, não tem correntinha de separação e vai ficar tudo junto. Mas eu vou fazer o aumento no último ponto do bloquinho de baixo. Então, ó, cheguei no último ponto alto, coloco o aumento aqui. Tá? No espaço, eu não faço corrente, eu faço ponto alto. Entendeu? Então, ponto sobre ponto. 1, 2, tá escapando, 2, 3, 4, 5, 6. E no último, um aumento para inteirar 8 pontos. No espaço, um ponto alto. E assim eu vou fazer até completar a carreira. E aqui eu fechei a carreira 8. Então, ela fica assim. Não tem correntinha separando. Esse daqui é o meio do suplá. Agora, eu vou fazer uma carreira aqui só de pontos baixos. Mas aqui eu tenho 98 pontos. Então, eu preciso de fazer 2 aumentos. Eu preciso de 100 pontos. Então, eu posso fazer um aumento aqui e um aqui do outro lado. Você faz aí 2 aumentos aonde você quiser. Pode andar 4 pontos e fazer um aumento aí depois de um tanto de pontos, de forma que eles ficam distribuídos, tá? Você fez um aqui, você faz o outro ali. Então, como que eu vou iniciar esta carreira? Eu vou fazer o ponto baixo igual eu fiz nas anteriores. Eu venho para a corrente do lado, passo a minha agulha de trás para frente, levo esta correntinha para trás e faço o ponto baixo. Desta forma, ele fica uniforme. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, o segundo. Aqui eu já vou colocar o primeiro aumento. E vou andar mais uns 50 pontos, mais ou menos, e vou fazer o outro. Então, eu andei 50 pontos e agora eu vou fazer um aumento aqui. E vou continuar em pontos baixos a carreira toda. Então, para fechar a carreira de número 9, faço um ponto baixo e fecho normalmente no primeiro ponto baixo aqui. Pronto. Então, encerrei a 9ª carreira. Ele vai ficando assim.